Vou trazer para vocês hoje 3 plantas medicinais que para mim são um espetáculo no tratamento da ansiedade, da insônia e da tensão muscular. Falando sobre a ansiedade, ela está muito ligada com fatores como, por exemplo, o aumento do cortisol no sangue, o aumento da adrenalina no sangue, leva a um estado de alerta constante, que é a ansiedade. E aí você chega num estado que você não consegue dormir, porque você está no estado de alerta. Então, controlando a ansiedade, você também dorme melhor. A ansiedade, ela traz uma reação muscular de enrijecimento. Quando a gente usa argumentos, estratégias para relaxar o sistema nervoso central, e aí você sai desse estado de ansiedade, que dá taquicardia, e isso é muito importante, para que você tenha condições de estar relaxado, para que você possa também ter uma saúde plena. Vou trazer para vocês hoje 3 plantas medicinais que para mim são um espetáculo no tratamento da ansiedade, da insônia e da tensão muscular. São 3 plantas muito fáceis de encontrar. Vamos começar por aquela que você pode encontrar no supermercado, na seção de temperos e condimentos. E você vai procurar a semente do coentro. Mas não adianta você pegar a semente inteira do coentro e botar para ferver, para fazer um chá. Não é assim que se faz. Se você fizer isso, você vai tirar pouquíssimo princípio ativo do coentro. Então, o que eu tenho que fazer, Daniel? Você precisa triturar a semente do coentro. Você tem que fazer quase um pó do coentro. Por quê? Porque a gente quer aquela polpa que está dentro da semente. É ela que tem os princípios ativos que vão atuar no nosso sistema nervoso central. Aí você pode guardar num potinho, não faça muito. Não faça muito porque ele vai oxidar. Faça o suficiente para você usar uma semana. Vamos ver o que é que o coentro pode fazer pela gente a partir das pesquisas científicas. Eu tenho 3 pesquisas que foram realizadas no Irã e uma que foi realizada na Arábia Saudita. A primeira pesquisa do Irã foi testada com animais. A semente do coentro demonstrou uma potente capacidade sedativa. Sedativa é aquilo que te acalma e te para. Faz um chá forte de semente de coentro, dá para essa pessoa para ficar numa boa, certo? Então ele teve um efeito sedativo, hipnótico. Quando a gente fala de efeito hipnótico com um medicamento ou com um fitoterápico, a gente está falando que ele induz o sono. Segunda pesquisa que foi realizada no Irã também, com animais, o uso da semente de coentro prolongou significativamente o sono desses animais, sem causar danos neurológicos. Ou seja, é seguro utilizar a semente de coentro para o tratamento do sono. Uma pesquisa que foi realizada na Arábia Saudita com a semente de coentro também, testada em animais, demonstrou que a semente de coentro foi capaz de prolongar mais de 100% o tempo de sono. Então, se o animal era para dormir 2 horas, ele dormiu mais de 4 horas utilizando a semente de coentro. Por fim, mais uma pesquisa realizada no Irã com animais demonstrou a capacidade sedativa e ansiolítica dessa semente. Teve uma ação também relaxante muscular. Isso é super importante. Você já pensou dormir tenso assim? A pessoa não consegue dormir. Quando ela toma o coentro antes do sono, vai ter um efeito que é sedativo, vai ser ansiolítico e vai relaxar a musculatura. E lembrar que tem gente que gosta de usar tudo de uma vez e tudo junto. Se você já usa medicamentos para dormir, não vai tomar coentro, porque os 2 juntos podem fazer você dormir um período muito maior de tempo e isso pode ser prejudicial para você. Vou falar da segunda planta agora. Qualquer pessoa pode ter um pé dela aí nascendo num vaso ou num jardim. Eu estou falando da colônia. Dessa planta, nós podemos usar as flores, as folhas, pode usar os talos, que na verdade são as bainhas das folhas todas enroladas. E na última hipótese, que funciona muito bem também, você pode arrancar uma raiz do chão, você lava, raspa, tira aquelas raízes compridas e você pode utilizar aquele gengibre gigante também para as mesmas funções. O que as pesquisas científicas demonstraram sobre a colônia? Primeira pesquisa foi realizada no Ceará. Uma universidade do Ceará testou em animais a colônia. E a colônia teve um efeito ansiolítico, relaxante muscular e antipsicótico. O que é antipsicótico? Psicose é quando a pessoa começa a quebrar as coisas dentro de casa, começa a bater nos outros, começa a se machucar, começa a ter comportamento descontrolado. Isso é psicose.
ela foi tão eficiente como antipsicóticos animais quanto o medicamento haloperidol. E para quem não sabe o que é o haloperidol, é justamente utilizado para pacientes que têm surtos psicóticos e que têm esquizofrenia, para evitar que a pessoa fique violenta. E o óleo da colônia teve o mesmo efeito antipsicótico do haloperidol. Outra pesquisa que foi realizada no sul do Brasil, Universidade de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, juntas, testaram em animais e o óleo da colônia teve uma ação antidepressiva, ansiolítica e teve uma ação ansiolítica semelhante à do diazepam. O diazepam causa perda de memória, causa amnésia, confusão mental. Quem quer isso na vida? Planta a colônia no seu jardim, tenha colônia na sua casa, porque essa planta é sensacional. Por último, nós temos uma pesquisa que foi realizada em Sergipe e foi testado com pacientes que tiveram AVC. Eles tiveram enrijecimento muscular. O músculo fica enrijecido, às vezes a pessoa fica até torta. Então, isso é um caso muito grave de contração muscular. Qual foi o resultado do uso da colônia nesse enrijecimento muscular causado pelo AVC? Eles pegaram o óleo da colônia, prepararam um creme de massagem e aplicaram topicamente na musculatura dessas pessoas. E o que isso causou foi um relaxamento muscular muito significativo, reduzindo expressivamente esse enrijecimento muscular. Ou seja, as pessoas estavam com a musculatura mais relaxada, mais descontraída. Quem que não pode tomar a colônia? Não é indicado para gestantes até o 3º mês de gestação. Uma dose muito alta pode levar a problemas de formação do feto e tudo mais. Por isso, a gente recomenda que o uso dela seja feito depois do 1º trimestre da gestação. E agora eu vou falar da 3ª planta medicinal. É uma árvore brasileira e existem várias espécies dela. Está comprovado que várias espécies dessa planta têm ação ansiolítica, relaxante muscular, calmante, facilitadora do sono. Eu estou falando do mulungu. Dessa planta, nós não vamos usar a folha, nós não vamos usar a flor, nós não vamos usar a semente, até porque a semente é venenosa. O que nós vamos usar dessa planta, Daniel? A casca do tronco. É ali que estão as substâncias ativas dessa planta. Você pode encontrar a casca do tronco do mulungu na farmácia de manipulação, lá tem tintura, lá tem extrato seco em cápsula. Você pode encontrar também a casca do mulungu para comprar em lojas de produtos naturais, lojas de ervas medicinais e coisa e tal. Você encontra a casca do mulungu também. E na natureza você pode também tirar a casca do mulungu. O que a gente tem de evidência científica, o que as pesquisas mostram sobre o uso do mulungu como ansiolítico, como relaxante, como facilitador do sono? A primeira pesquisa científica foi realizada numa universidade de Sergipe. Foi testado o extrato da casca do mulungu com animais. E ele demonstrou uma capacidade sedativa e relaxante muscular. Ou seja, os animais se acalmaram, relaxaram e tiveram descontração dessa musculatura. A segunda pesquisa que eu encontrei foi realizada no Japão. Ela foi usada em animais também e mostrou que o mulungu foi capaz de prolongar o sono desses animais e ele também teve uma potente ação relaxante muscular. A terceira pesquisa sobre o mulungu, ela foi realizada numa universidade do Ceará, também testada com animais. E o resultado foi, eles testaram 2 espécies de mulungu, que são mais típicas do Nordeste. As 2 espécies causaram um aumento do tempo de sono dos animais, ou seja, facilitador do sono, e tiveram uma ação anticonvulsivante, ou seja, elas reduziram as convulsões nos animais. Quando eles recebiam a estricnina para ter convulsão, era dado também o mulungu, e o resultado era que esses animais não tinham convulsão. Quem que não pode usar mulungu? Quem não pode são pessoas que têm bradicardia. O que significa isso, Daniel? O coração bate mais lento. Pessoas que têm um coração mais fraco. É melhor não utilizar o mulungu, porque como ele é um relaxante muscular e o coração é um músculo, ele pode reduzir ainda mais os batimentos cardíacos. Além disso, pessoas que têm insuficiência cardíaca também não devem utilizar o mulungu, certo? Por conta justamente desse relaxamento da musculatura, que pode causar uma queda de pressão, pode causar
desmaio e tudo mais. Então, para essas pessoas que têm um coração mais fraco, uma pressão muito baixa, têm insuficiência cardíaca, essas pessoas não devem usar o mulungu. Essas 3 plantas são um argumento muito importante para o tratamento hoje que as pessoas passam de ansiedade, nervosismo, estresse, de não conseguir dormir e tudo mais. Minha sugestão para vocês é, se for possível, juntem a colônia com o mulungu para fazer um tratamento. Essas 2 plantas juntas são sensacionais, são maravilhosas. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês essas informações e espero que vocês coloquem em prática e que tenham resultados incríveis. Um grande abraço e a gente se vê por aí.